Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, este homem está referindo toda a humanidade. Não apenas o sexo masculino, mas a todos. Então, para nós, seres humanos, ter vida, não dependemos apenas do pão, apenas do alimento físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. John MacArthur, ele diz que o pão, ele pode suprir a necessidade do nosso corpo físico por algum tempo, mas a palavra que sai da boca de Deus, ela pode nutrir toda a necessidade do nosso espírito, e não apenas por um tempo, mas eternamente. Tem uma história que diz que um jovem queria tanto ganhar um carro de presente de seu pai. E então foi chegando o aniversário dele, ele pedindo o carro, e o pai prometeu para ele que iria dar um presente que iria além do que o filho estava pedindo. E então, quando chegou o dia do aniversário, aquele filho todo ansioso, esperando receber um carro, e seu pai veio com um presente. E o presente foi como se fosse esse presente aqui. E aí o pai deu uma caixa assim para ele, e ele pensando, mas o carro que eu queria... Aí ele falou, não, mas talvez está aqui dentro o documento, a chave do carro. E então o jovem ainda teve a esperança, e ele abriu a caixa de presente, e quando ele viu dentro da caixa, ele viu a Bíblia. E então aquele jovem, querendo tanto o carro e naquela expectativa que iria ganhar o carro, ele pegou a Bíblia e jogou a Bíblia longe, e falou um monte de coisa com o pai dele, e falou que não queria mais ser filho dele, que ele era um mentiroso, que ele prometeu, fez promessas, e falou um monte de coisa e saiu de casa. E naquilo que o filho saiu de casa, o pai amava tanto aquele filho que aquelas palavras machucaram tanto o pai. Então o pai começa a passar mal e é levado para o hospital. E passado um tempo, aquele jovem recebe uma ligação, e nessa ligação dizem para ele que o pai passou mal e teve um infarto e veio a falecer. E então o jovem, na mesma hora, sentiu culpado pelo pai ter tido um infarto. Muito arrependido, ele voltou lá na casa e pegou o presente, a Bíblia. E então, quando ele pega a Bíblia, ele vai abrir a Bíblia. Para a surpresa dele, dentro da Bíblia estava a chave do carro. O pai, ele tinha comprado o carro, e o presente que iria muito além do carro era a palavra. A moral dessa história é que o jovem, depois refletindo, ele chegou à conclusão que o fato dele não olhar o que tem dentro da palavra, ele perdeu o pai. Na nossa vida tem uma semelhança e uma diferença com a vida deste jovem. A semelhança é que, se nós não olharmos o que tem dentro, se não nos alimentarmos da palavra que sai da boca de Deus, nós também podemos perder o nosso pai. E a diferença é que nessa história do jovem, o jovem não olhou o que tem dentro, e ele perdeu o pai porque o pai morreu. A diferença é que, se nós não olharmos o que tem dentro, não nos alimentarmos da palavra, quem morre não é Deus, quem morre somos nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.